nós elencamos aqui 13 situações que têm dificultado o acesso ao benefício do auxílio emergencial em 2021, né, e que nós entendemos que seja muito importante para que sejam consideradas pelo governo federal. Né? Esses problemas são os seguintes: decisões judiciais de 2020 que não foram respeitadas para 2021, né, mesmo após o processamento de casos já judicializados em 2020. Então, as decisões judiciais de 2020 não foram carregadas para o auxílio 2021. As mães solo que passaram a receber cota de 150, quando na verdade deveriam estar na faixa de 375, se considerado que em 2020 estavam na faixa de 1.200 e 600. Sistemas da DataPrev que não atualizaram para todos, né? Então não se processou todos os usuários que estavam ali procurando informação. 4, pessoas que não constam como canceladas em 2020, mas não receberam todas as parcelas em 2020, foram canceladas em 2021. 5, beneficiários do Bolsa Família que tiveram negado o direito para o recebimento do auxílio em 2021 por erro na disposição de valor mais vantajoso, né? Erro que atingiu principalmente mães solo, que deveriam receber 375, mas que recebem o valor inferior do Bolsa Família, né? Mesmo quando a MP diz que o contrário é que deveria ocorrer. 6, pessoas que moram em famílias mas vão receber apenas os R$150, então pessoas que não são famílias unipessoais, né, mas que recebem os R$150 como se fossem unipessoais, e aqui nós temos uma situação um pouco mais delicada, uma vez que o cálculo final, se isso aqui vier a mudar, pode acabar superando os 44 bilhões previstos na emenda constitucional. 7, pessoas que receberam as parcelas dos benefícios em 2020, depois de serem reavaliadas pelo próprio governo federal como beneficiárias, não tiveram auxílio em 2021 prorrogado, né, estendido para 2021. Né? 8, alteração no status das parcelas que eram devidas às pessoas, mudou de enviada para cancelado e justificado, e a justificativa é a negativa para o recebimento do auxílio em 2021. Então, em geral, isso ocorre na segunda parcela de R$600, é um caso bastante específico. 9, pessoas que receberam normalmente as parcelas em 2020, mas agora são consideradas inaptas por constar como dependente, né, sem serem efetivamente dependente de alguém, declaradas nas bases governamentais. 10, pessoas que receberam normalmente as parcelas em 2020, mas agora são consideradas inaptas por informações desatualizadas do sistema, principalmente com relação ao local de moradia. 11, um caso parecido, mas de pessoas negadas por constar como pessoas com emprego formal, mas que, na verdade, não estão trabalhando e que decorrem aqui de um cruzamento de bases, né, que precisa ser aperfeiçoado. 12, pessoas que permanecem em processamento mesmo após o governo anunciar que todos já estariam avaliados até 27 de abril, recente, né? Esse é um problema constatado na última semana e meia. Né? E 13, mães solo que deixaram de receber por outra pessoa do núcleo estar recebendo, sem que essa pessoa seja ou tenha responsabilidade com aquela família. Então, uma situação também bastante específica, né, mas que acaba fazendo com que uma outra pessoa da família não responsável pelas crianças que seja destinatário do auxílio em 2021. Né? Nós fizemos algumas recomendações, como, por exemplo, revisar a base de dados, parametrizar os critérios conforme o que já está definido na própria MP, né? Reparar erros de avaliação e reverter esses benefícios cancelados indevidamente, né? Pagar as parcelas pendentes ainda de 2020, que acho que há casos que precisam ser observados aqui, né? Eventualmente de pendências de 2020, né? Mas eu diria que o mais importante, né, o governo federal tem recebido nossas manifestações em relação a isso, é abrir um canal de contestação, como prevê a própria MP 1039 em seu artigo 16. Mas na sequência já convidamos então o senhor Martim Ramos Cavalcante, secretário executivo adjunto do Ministério da Cidadania. Obrigado a todos, obrigado, deputado, pela possibilidade de vir aqui novamente a essa casa para debater
os temas do auxílio emergencial. E aí eu gostaria de responder alguns dos pontos que foram trazidos aqui. As decisões judiciais respeitadas, que não foram carregadas agora. Então, só para entender, elas foram feitas agora no lote 3, ainda em abril. As decisões judiciais, aí esse é um dos grandes desafios do auxílio emergencial, é a composição familiar, especialmente para o público do ExtraCard, é o público que preencheu pelo aplicativo. E muitas das vezes eu tinha pessoas em mais de uma composição familiar. E aí fica difícil você fazer o cálculo para pagar o auxílio emergencial se você tem um filho, uma filha, um tio, uma avó em mais de uma família diferente. Esse problema acabou atrasando essa questão das decisões judiciais, que foi processado no lote 3. Foram 368.533 CPFs processados, 206.126 foram considerados elegíveis, 150.241 inelegíveis, e ainda assim ainda temos 12.166 retidos, exatamente pelo problema de composição familiar. Ainda estamos devendo a vocês aí um processamento de 700 pessoas que está sendo feito, porque acabou acumulando o pedido de vocês com o novo auxílio emergencial, e se a gente tem um grupo enorme de pessoas aí, que o processamento agora desse auxílio emergencial foram para as pessoas elegíveis, que chegaram elegíveis em dezembro de 2020, ou seja, as pessoas que são mais vulneráveis, são as pessoas que não conseguiram emprego, que não tiveram nenhuma outra fonte de renda. As pessoas mais vulneráveis foram o público inicial, foram 56.396.000 pessoas processadas aí nesse primeiro lote. A expectativa, quando foi feita a MP 1039, é que provavelmente 46 milhões dessas pessoas seriam elegíveis. Foi feita aí uma estimativa, foi feito um batimento interno do Ministério da Cidadania, que não é o processamento do motor da DataPrev, que é um processamento muito mais poderoso, é um processamento de Big Data, e aí o resultado do processamento foi que tivemos 39 milhões de pessoas efetivamente elegíveis nesse primeiro momento. Nós estávamos atentos a esse ponto, tanto que quando fizemos o MP 1039, o Poder Executivo, ele colocou exatamente o artigo 16 na MP. O artigo 16 fala: ato do Poder Executivo Federal poderá dispor sobre a reavaliação dos pedidos de auxílio emergencial de que trata o artigo 2º da Lei 13.982. Qual era o objetivo? Era pegar, então, eu tenho um grupo de 56 milhões, que foi processado agora, e eu pegaria todos os outros que não haviam sido processados, ou que foi considerado, inclusive, inelegível, quando pediu inicialmente, lá em abril do ano passado, e fazer automaticamente, de ofício, o reprocessamento. Estávamos trabalhando o decreto ficou pronto, mas houve um entendimento da Casa Civil e da Secretaria-Geral, SAG e SAGE, Subchefia para Assuntos Jurídicos, e a Subchefia para Análise de Políticas Governamentais, de que não seria possível fazer um decreto, apesar do artigo 16, que era necessário uma medida provisória. Nós começamos a fazer essa medida provisória, já debatemos com eles, já fizemos 2 debates, atendendo as demandas de SAG e SAGE, estamos finalizando essa medida provisória, o texto está pronto, ela está agora já para o parecer jurídico aqui do Ministério da Cidadania, o parecer do controle interno, e pretendemos submetê-la à Casa Civil e à Secretaria-Geral, SAG e SAGE, nos próximos dias. O primeiro lote de processamento desse auxílio emergencial foi homologado no dia 30 de março desse ano. Esse primeiro lote, logo imediatamente que foi processado, o Ministério da Cidadania, junto com a DataPrev, nós identificamos que aproximadamente 4,9 milhões de pessoas desse primeiro lote, que estavam saindo como inelegíveis, elas poderiam se tornar elegíveis caso houvesse uma atualização dos dados. Só para entender como funciona. Existe um momento em que a DataPrev, que é do dia 1º ao dia 5 de cada mês, a DataPrev ela atualiza as bases de dados, as mais de 23 bases de dados que a DataPrev utiliza para o processamento do auxílio emergencial.
elas vão sendo, os resultados dessas bases de dados, as atualizações vão ocorrendo ao longo do mês. Quando a última base que é utilizada no processamento fica disponível, aí a DataPrev para, e aí entre o dia 1º e o dia 5 do mês, a DataPrev faz a atualização de todas as bases cadastrais para começar um novo processamento. Então, nesse primeiro processamento que foi feito o resultado da homologação no dia 30, a DataPrev percebeu o seguinte: se eu atualizar a base de dados, isso junto com a cidadania, com a Secretaria do Cadastro Único, a Secretaria de Gestão da Informação, se a gente atualizasse algumas bases de dados, como o E-Social, CNIS E-Social, CNIS GFIP, e aí a outra base que eu estava mencionando, que é o que o TCU usou, foi o CAGED. O CAGED ele não é uma base, é uma base estatística, ele não é uma base de informação estatística, ela não é uma base de registro administrativo, ao contrário do CNIS E-Social e do CNIS GFIP, que são bases completas de registro administrativo. O CAGED está migrando para o E-Social, mas ainda não migrou completamente. Então, foi identificado que esse público poderia ser elegível com a atualização, um percentual poderia ser elegível com a atualização dessas bases de dados. O caminho natural seria o quê? Torná-los inelegíveis e permitir que eles contestassem, a contestação automática. E aí teria que esperar o próximo mês para rodar essa contestação. O Ministério da Cidadania atuou ativamente, falou, não, vamos reter esse público de 4,9 milhões de pessoas, correr com a DataPrev para atualizar a base de dados e reprocessar imediatamente. E aí foi feito um novo reprocessamento, que é o chamado lote 2, que o resultado ficou pronto no dia 9/4, ou seja, teve que esperar a atualização da base de dados, correu-se para fazer a homologação, para fazer o processamento, e aí 236.009 pessoas que teriam que esperar um mês para poder contestar e aparecerem como elegíveis, foram atendidas automaticamente, proativamente pelo Ministério e pela DataPrev. As pessoas, os restantes foram considerados inelegíveis e um grupo ainda ficou retido por problema, 79 mil pessoas ficaram retidas para esse terceiro lote, que foi o lote exatamente por problema de composição familiar, e são exatamente os de decisão judicial. Esses que foram considerados inelegíveis no segundo lote e no primeiro lote, puderam contestar. Os do primeiro lote já estão, inclusive, agora, nessa semana agora, a DataPrev já começa o processamento deles com nova base de dados e o Ministério da Cidadania já começa a homologação, tanto dos que foram inelegíveis e contestaram no primeiro lote, quanto no segundo lote. Então, sim, existe a contestação em função que pode ser feita exatamente em função da atualização de bases de dados cadastrais. E o Ministério da Cidadania sempre tenta agir proativamente, o governo sempre tenta agir proativamente para atender o cidadão da melhor maneira possível, de forma não burocrática. Tá? A gente entende a necessidade das pessoas, entende o momento que o país atravessa, então se a gente conseguir entregar o recurso mais rápido, entregaremos o recurso mais rápido, mas atendendo todos os critérios de padrão de segurança e todas as determinações já feitas pelo Tribunal de Contas da União e os apontamentos da Controladoria Geral da União.